Bom, pessoal, como eu mencionei anteriormente, né, essa prova, né, do Exército, ela vai estar muito voltada para um olhar das características que são trabalhadas e que são valorizadas por essa instituição. Então, mais uma vez, a gente vai estar falando aqui de Amazônia, mas na verdade não necessariamente só da região da Amazônia. A gente vai estar falando também do restante da fronteira nacional, que é uma atribuição muito importante para o Exército. Então, por isso que fronteiras são temas um tema muito relevante para ser estudado, tá? E para ser até mesmo cobrado no concurso. Então vocês precisam se familiarizar com esse conhecimento territorial, tá? O conhecimento do território brasileiro. Seja por uma questão, de repente, de história, para você entender a formação territorial do Brasil, tá? Vai te ajudar muito a saber isso. Ou seja por uma questão política, que é o caso dessa questão, tá? Que a gente está trazendo aqui, a questão 32, mas também por uma questão física do território, tá? Então, vamos lá. A fronteira, ela pode ser definida como a epiderme do Estado, ou seja, a delimitação, né, física, real, né? Por mais que a gente saiba que fronteiras são imaginárias, fronteiras são uma construção do ideal humano, tá? Mas, enfim, a fronteira, ela é uma relação, ela tem uma delimitação política muito forte de poder instalada nisso. E a gente sabe que quando a gente está falando de Estado, a gente está falando de poder, tá? Então, a fronteira, ela é uma forma material, né, delimitada pelo espaço e que é estudado pela geografia, tá? Pois bem, dependendo do contexto e dos meios disponíveis, ela apresenta uma permeabilidade maior ou menor. Ou seja, dependendo do contexto de análise dos países, das relações internacionais entre os países, a facilidade de entrar ou sair, de circular pelas fronteiras, né, ela vai ter uma facilidade ou uma dificuldade, um impedimento, né? Considerando aspectos como as características gerais do território nacional, a legislação em vigor e os programas governamentais implementados nas fronteiras, analise as alternativas a seguir. Então, veja bem, ele não quer saber as relações de fronteira do Canadá com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com o México, né, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul. Não é esse tipo de relação de fronteira que ele quer saber. Ele quer saber do Brasil, tá? Então, o que você sabe, né, o que você já tem de conhecimento com relação à fronteira nacional, né? A gente tem uma das maiores fronteiras do mundo, porque nós temos uma extensão territorial, né, muito grande. Então, cuidar desse território, até mesmo no processo histórico de formação do nosso território brasileiro, foi algo muito difícil, né? Foi algo que teve disputas envolvidas, né? Teve um domínio, né, de poder bélico envolvido, de guerras, enfim, né, de conflitos, mas que o Brasil, no final das contas, né, devido ao seu poder, a sua articulação política também internacional, ela teve um maior prestígio na aquisição dessas fronteiras. Mas hoje, como é que se dá essa relação com as fronteiras, né? Existe uma facilidade muito grande, né, de circular em algumas fronteiras, em algumas áreas, né, de fronteiras no país, e que acaba trazendo alguns problemas que a gente conhece para o nosso país, como, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, biopirataria, né? Então, a gente sabe que existem alguns problemas, né? E que a solução, de certa forma, fica... A solução não. O que eu quero dizer é o seguinte, a responsabilidade, né? A responsabilidade por grande parte dessa gestão de fronteira fica nas mãos da instituição do Exército, tá? Então, por isso que ele vai pedir nessa questão aqui, ó, inclusive um conhecimento sobre programas governamentais implementados nas fronteiras que são organizados, né, pelo próprio Exército, que é o caso do CISFRON, que é a primeira alternativa, ó. O Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, o CISFRON, tem como objetivo, dentre outros, aumentar a presença do Estado nas faixas de fronteira marítima e terrestre, especialmente na Amazônia. Sim, essa alternativa aí está correta. Por quê, gente? Porque se a gente for olhar a demografia do Brasil, né, a ocupação do território, né, a densidade demográfica
do Brasil, a gente sabe que a baixa densidade está na região norte. Na região norte, na região centro-oeste, principalmente quando a gente olha para as áreas de fronteira. Até mesmo para você que fala, né, do centro-sul, né, essa região mais densa, urbanizada, com uma grande concentração populacional, se você for fazer uma análise a fundo lá da região sul, pega lá o Rio Grande do Sul para você olhar como exemplo. A maior parte de concentração de pessoas está próximo da metrópole, que é Porto Alegre, né? Nas áreas litorâneas, assim como é no nosso litoral como um todo. Se você for olhar lá de cima, né, lá do Maranhão até o Rio Grande do Sul, você vai perceber que a maior parte da concentração populacional está nas áreas litorâneas de todos os estados, tá? E no Rio Grande do Sul acontece a mesma coisa, tá? Na região de Porto Alegre, a região metropolitana, a região litorânea, a região da Campanha Gaúcha, a região da Serra Gaúcha, desculpa, falei errado, da Serra Gaúcha, né, a parte de cima ali, que vai fazer fronteira com Santa Catarina. Você vai ter uma região mais ocupada, densamente falando. Quando você olha para a área mais interior, que vai fazer fronteira com o Uruguai, né, você olha ali, você vai ter, de fato, um pouco mais de áreas de vazios demográficos. Ou seja, é uma característica das nossas áreas de fronteira terem cidades não tão povoadas, né? Pela falta de investimento, né? Pela falta de concentração de indústrias nessas regiões, pela falta de infraestrutura, tá? Então, de certa forma, essa baixa densidade populacional nas fronteiras acaba facilitando, né, a circulação de estrangeiros, né, na área, que vão acabar dominando, de certa forma, ali algum tipo de comércio, algum tipo de relação, tá? Mayara, mas isso é ruim? Não, de certa forma, isso pode até facilitar e desenvolver a dinâmica, a circulação ali de um circuito econômico local. Mas a gente está falando de fronteira, a gente está falando de poder, de território, então tem que se ter muito cuidado quando está falando da ocupação de estrangeiros, de outras pessoas, de outras nacionalidades, ocupando esses territórios, tá certo? Beleza? Não tô dizendo que eu sou a favor ou contra. Veja bem. Mas é para que a gente entenda a relação territorial disso. Quais são as consequências disso, tá? Então, por isso que existe, de fato, um programa que vai monitorar, principalmente na região da Amazônia. Porque também já é difícil você ter, né? Se forem áreas com maior concentração, né, da floresta, né, do olho da floresta, realmente fica difícil você ocupar grandes cidades ali, né? Ocupações de pessoas, enfim. Porque aí você teria que desmatar a floresta e já não é essa pauta que está sendo discutida, mas enfim. É mais ou menos isso aí que a gente está falando do CISFRON. Então, essa alternativa está correta. 2. A Constituição Federal de 1988 proibiu a demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira por razões de segurança nacional. E aí, veja bem, essa alternativa é bem fácil de você acertar. Isso aí está bem errado. Por quê? Se você conhece minimamente um mapa de demarcação de terras indígenas, a gente percebe que a grande parte das terras indígenas estão ocupadas na região da Amazônia, tá? Então, a demarcação das terras indígenas estão concentradas na região da floresta amazônica. E as tribos, né, elas vão ser até mesmo dimensionadas por características próximas aos nossos vizinhos, tá? Então, as tribos, gente, pensa bem, tribo não tem estado-nação. Tribo não tem fronteira. Tribo, as terras indígenas, as comunidades quilombolas ali, ou comunidades tradicionais, pesqueiras, ou a questão das terras indígenas, elas não estão preocupadas com essa territorialidade que a gente está falando de fronteira, de estado-nação. Elas estão preocupadas com a territorialidade do grupo étnico, ou grupo, enfim, comunidade ali tradicional que está sendo mencionada. E no caso dos indígenas é isso, não existe fronteira, né, para a tribo indígena, de certa forma, tá? Pelo menos a fronteira que está sendo mencionada aqui na questão. Então, alternativa 2, a gente sabe que está incorreta. Questão 3. Grande extensão territorial, povoamento rarefeito, carência de recursos econômicos e humanos e dificuldade de acesso são fatores que concorrem para a porosidade das nossas fronteiras e a ocorrência de números ilícitos. Exatamente o que a gente já mencionou aqui, né, anteriormente. Essa porosidade que ele está falando são espaços vazios, né, que você não tem uma continuidade de infraestrutura e investimento nessas regiões. Então, também está correta, questão tranquila.
E a 4, fundamental a defesa do território, a faixa de fronteira do Brasil tem uma largura de 100 km e é regulada por legislação federal específica que normatiza a propriedade, o uso do solo e a exploração econômica. Veja bem, nessa questão aqui a gente já falou... eu botei um slidezinho aqui para falar das transformações territoriais, mas enfim. Nessa questão aqui, olha só, vou ensinar vocês a fazer a questão. Ó, na 1 a gente viu que sim, esse projeto do exército, que sim, tem relação com a Amazônia, então 1 com certeza tá certa. Deixa eu subir aqui para você ver as alternativas. Então 1, beleza, pode ser a alternativa A, B e E. Beleza. 2, é a da construção da terra indígena que não tem essa demarcação de fronteira. Então, errado. Quem tem 2 aí? Letra A, então elimina. Em comum só ela, né? Porque a 1 a gente sabe que tá certa, então beleza, eliminei a A. Fiquei com 1 e 3 e 1 e 4. A 3 a gente também viu que ela está correta, né? Então letra B ficaria como a correta. E a 4 tem muita gente que ficou na dúvida porque fala de legislação. De fato, é uma alternativa... Opa, volta... Ela, de fato, é uma alternativa que vai dificultar se você não tem conhecimento sobre legislação. Sabendo que a 1 e a 3, elas realmente estão certas, ela tá falando de coisas que são palpáveis, que a gente conhece do nosso território, que a gente sabe que existe, fica muito mais fácil você marcar a alternativa B como a correta, tá bom? Na número 4, ele diz o seguinte, tem uma largura de 100 km. Isso aí tá errado, eu não sei agora te dizer exatamente, mas 100 km é pouco, tá? Eu não sei agora de cabeça, mas é isso. São questões que você olha e você tenta afirmar se isso é verdadeiro ou se é falso, se está muito absurdo. É assim que a gente vai acertando questão. É aprendendo a fazer questão. É aprendendo a acumular conhecimentos que muitas vezes vão ser pontuais, que você vai decorar, vai memorar, mas tem vezes que não, tá? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Essa alternativa B tá correta. Bom, a aula de hoje foi isso, foi trazer mais ou menos uma experiência, né, de fazer uma prova que é nova, que é recente, fazer junto com vocês, né, não existem gabaritos comentados ainda, os professores estão ainda se questionando, tem alguns que querem pedir anulação de questão, enfim, mas o que a gente sabe é que com o que a gente conhece, com o que a gente estuda, de fato é possível sim fazer uma boa prova, tá? Então fiquem tranquilos que vocês com certeza, quando forem de fato chegar a vez de vocês vão estar extremamente preparados para essa prova, tá bom? Um grande beijo, pessoal, até o nosso próximo encontro.